Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Targeted killing of Major General Qasem Soleimani is a dramatic escalation in the confrontation between the U.S. O ataque foi confirmado. Os preços do barril do petróleo começaram a subir. O barril de referência fechou a sexta-feira com alta de 3%. Vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui, porque se subir, já está alto o combustível. Se subir muito, complica. O preço do barril de petróleo já subiu, impactou, mas não com a velocidade de outros tempos, nem com o vigor esperado por alguns analistas 5 dias atrás, quando os Estados Unidos usaram um drone de alta precisão para assassinar o chefe militar do Irã, Qasem Soleimani. Do lado do Irã, sobram ameaças de retaliação do governo e do povo, que pede vingança. Mas, na prática, o xadrez é muito mais complicado. Não há hoje no mundo quem veja a disposição do regime de Teherã declarar guerra à maior potência militar do planeta. E nesse cenário de incerteza, como fica o preço do barril de petróleo? E como isso vai se refletir na bomba de combustíveis no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic e hoje não estou com a Carolina Moran, que ficará de férias pelos próximos dias. Nesse episódio, a gente conversa com uma das principais estudiosas no país sobre o mercado de petróleo, a coordenadora de pesquisa da FGV Energia, professora Fernanda Delgado, e com o repórter Manuel Ventura, que acompanhou em Brasília na segunda-feira a reunião para discutir como atuar frente ao cenário de instabilidade. Fique com a gente. Professora Fernanda Delgado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o preço da gasolina deve se estabilizar depois desse primeiro impacto. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos Estados Unidos e Iraque, né? Do general lá, que não é general, que perdeu a vida, não houve um impacto, não foi grande, ainda foi 5%, passou para 3,5%, não sei quanto é que está hoje a diferença em relação ao ataque. Mas a tendência é estabilizar. A senhora compartilha dessa visão? Olha, ainda é cedo para a gente tecer qualquer consideração, né? Tem que aguardar os próximos dias. O preço do petróleo no mercado internacional deu um pico na sexta-feira, hoje ele acordou aí com $70, $69, deve ter uma reverberação para dentro do preço do petróleo e do diesel no mercado nacional, claro. O presidente falou até em uma possível movimentação no ICMS, mas ainda não tem uma perspectiva de tempo em relação a isso, né? A gente tem uma política de preço da Petrobras diferente, né, desde o final de 2016, em que ela acompanha o preço dos derivados, acompanha o preço do petróleo no mercado internacional e o câmbio, né. À medida que isso acontece, todas as oscilações geopolíticas do mercado externo sofrem uma alteração, são reverberadas aqui pra gente dentro do mercado interno. De uma forma mais rápida, às vezes de uma forma um pouco mais lenta, mas elas sempre alcançam o nosso consumidor final e aqui os preços dos combustíveis. Quais são as variáveis que ainda se colocam no mercado internacional e, obviamente, no cenário geopolítico internacional para definir o tamanho desse impacto? Olha, a gente ainda não sabe a real dimensão do que vai se desenrolar nessa situação, né? O que se tem ideia do mercado internacional é que o Irã não tem como fazer frente ao poder de fogo, né? O poder político e o poder bélico dos Estados Unidos. Então, ele sempre usa de outros artifícios para poder fazer os seus contra-ataques, né? Então, o Irã pode usar o Hezbollah, ele pode usar os Houthis pelo Iêmen, mas nunca um ataque frontal direto aos Estados Unidos. Esse é o mote de operação, vamos dizer assim, do Irã.
E eles sabem disso. É uma hora muito propícia também para o presidente Trump, né, em que ele está prestes a uma reeleição, então ele sai aí como um grande articulador, o que fez um ataque muito preciso. Ele sai também, se houver uma negociação agora entre Irã e Estados Unidos, ele sai como um grande negociador, né, que trouxe uma paz que era almejada durante muito tempo, se for conseguida, né, o que seria muito interessante para ele, que passa por um momento de turbulência no mercado norte-americano, né, junto aos eleitores americanos. Isso seria muito interessante para ele. Então tem uma série de desenhos internacionais dentro da geopolítica internacional que ainda precisam ser acalmados um pouco, ainda precisam ser melhor endereçados para que a gente entenda se isso é uma questão conjuntural, como foram os ataques às refinarias da Saudi Aramco em setembro. É o maior ataque a instalações de petróleo da Arábia Saudita desde a Guerra do Golfo, há 28 anos. Os sauditas lideram uma aliança árabe em guerra com os rebeldes do Iêmen há 4 anos. O governo do Irã apoia esses rebeldes. Por causa dos ataques... O preço deu um spike, foi a 69, 70 dólares, e em uma semana os preços voltaram ao normal, ou se isso vai ser uma coisa mais estrutural, de preços um pouco mais elevados. Não me parece que seja estrutural, me parece que seja conjuntural e que logo você vai ter um abrandamento dessas tensões e a volta aos preços normais, que já são preços mais altos, normais para todo final de ano. Quando a senhora menciona esse abrandamento, você justamente fala sobre essa incapacidade do Irã de fazer frente no campo político e também no campo bélico militar aos Estados Unidos, seria isso? Isso que eu tô falando, o abrandamento, é que esse petróleo, esse óleo, né, que deu um pico aí para 70 dólares, que ele volte ao patamar de 66 dólares, que era o que estava no início da semana passada, que já é um patamar um pouco mais alto, mas o que é normal também para final de ano, porque todo final de ano você já tem uma pernada de subida do petróleo no mercado internacional. Isso é perfeitamente normal. Todo final de ano você tem esse comportamento por causa do inverno no hemisfério norte. Então a gente já vinha numa pernada de subida e esse evento geopolítico só escalou isso um pouco mais para cima. Acho que até o final dessa semana a gente vai ter uma resposta um pouco mais coesa, uma análise com um pouco mais de cautela em relação a se esse preço desce um pouco mais para perto dos 66 ou se ele se mantém em volta dos 70 dólares. Naturalmente, como qualquer outra commodity, o petróleo ele funciona normalmente a partir das relações entre a oferta do produto e o consumo mundial desse produto. Nesse momento de instabilidade no Golfo, no Irã e na região, são apenas esses os fatores que implicam na diferença, no aumento ou redução de preço? Olha, existem fundamentos de geopolítica, né, o que a gente chama de geopolítica dura, que ela rege, esses fundamentos regem a geopolítica no mundo de uma forma geral, e por trás desses princípios você vai ter sempre a questão da oferta e da demanda. Por que, por exemplo, o ataque às refinarias da Saudi Aramco em setembro, né, elas foram sentidas e depois o mercado se arrefeceu, né? Porque você já tem vários polos produtores de petróleo hoje no mercado internacional, que não só o Oriente Médio, né, como um grande polo produtor e exportador. Você tem os Estados Unidos muito forte, como um grande produtor e um grande exportador. O de gás e petróleo de xisto, tecnicamente conhecido como petróleo de folhelho, provocou uma verdadeira revolução nos Estados Unidos. O país vai se tornar o principal exportador até 2021, ultrapassando a Arábia Saudita nos mercados mundiais. Você tem a Rússia, né, que já é um player importante no mercado internacional. Você tem países africanos agora, você tem a Austrália entrando com uma quantidade grande, principalmente de gás natural no mundo. Então esse espraiamento maior de produção pelo mundo inteiro tira um pouco o poder de força dos países do Oriente Médio. Por isso é preciso olhar com muita cautela que isso seja um evento realmente muito pontual. Porque se ele fosse conjuntural, você já tinha esse preço levado para cima de uma forma muito mais ríspida e por um tempo maior, né? A gente já teria sentido isso nos eventos de setembro do ano passado. Mas como o mundo é mais espraiado, o poder é mais espraiado no sentido de produção e exportação de petróleo, já não se sente tanto e não se sente por tanto tempo. Acho que isso seria uma explicação um pouco mais lógica nesse sentido.
No caso do Irã, especificamente, existe o Estreito de Hormuz, que é um ponto estratégico da produção e do escoamento da produção. Existe algum cenário hoje onde o Irã eventualmente poderia bloquear esse canal, tornando as coisas mais difíceis? Olha, eu acho muito difícil, até porque isso prejudicaria o resto do mundo inteiro, né? Você tem uma grande parcela do óleo que circula pelo Estreito de Hormuz, ele circula 20% de todo o petróleo que é transacionado no mundo, quase, né? Hoje circulam, a produção mundial são de 100 milhões de barris por dia, e pelo Estreito de Hormuz passam 18 milhões de barris por dia. Uma boa parte vai para a China, uma boa parte vai para a Europa. Então você prejudicaria ali países que não têm nenhuma relação entre o conflito iraniano e norte-americano. Além do que, acho que, novamente, não é o perfil iraniano. Ele sabe que ele não tem esse poder político, esse poder bélico estratégico para fazer esse tipo de manobra novamente. Você teve o fechamento, você já teve estreitamentos, né, do canal de Suez lá atrás pelo Egito quando da primeira crise do petróleo, mas foi uma outra circunstância, eram outros poderes de interesse, eram outras configurações, era uma outra configuração geopolítica mundial, era bastante diferente. Não acredito que hoje essa interligação global que a gente tenha possibilite a esse tipo de ação tão extrema. Hoje, o pré-sal já representa mais da metade da produção de petróleo e gás natural do Brasil. E mais uma etapa dessa história foi traçada no mega leilão de hoje. As 4 áreas disputadas têm potencial de explorar até 15 bilhões de barris de petróleo, quase o dobro da reserva de países como o México e da Noruega. Com relação agora à nossa produção de petróleo, a gente tem uma grande produção de petróleo e ela é crescente nesse momento. O quanto que isso impacta positivamente ao Brasil nessa questão de definição de preços? Sempre que você tem um spike de preço no mercado internacional, e a gente, como um exportador de petróleo, né, a gente já exporta uma quantidade significativa de petróleo para o mercado internacional, isso é interessante porque a gente tem um movimento positivo da nossa balança comercial. E para além disso, você aumenta o valor da arrecadação de royalties e participação especial dos estados. Então, você tem aí uma questão econômica que você perde pelo lado do aumento dos combustíveis, mas a economia ganha pelo lado da balança comercial e da arrecadação de royalties. Resta saber se essa conta fecha. Resta saber se o saldo macroeconômico geral é positivo. Isso a gente ainda não sabe, se o quanto se exporta e o quanto se arrecada mais de royalties em um preço mais alto offseta aquilo que a economia perde ou aquilo que a gente deixa de ganhar no aumento de combustíveis, né? Enquanto a economia estiver com pouco emprego ou girando assim de uma forma muito lenta, acredito que isso não seja muito interessante. Mas em economia mais aquecida, pode ser um sinal mais positivo. Com relação aos caminhoneiros, é um dos temas mais sensíveis hoje da política brasileira, uma pressão sobre o diesel, porque a gente já viu no período da eleição pré-eleitoral o quanto que impactou o país uma paralisação de caminhoneiros. Nesse cenário de instabilidade do preço internacional do petróleo, o quanto que o preço do diesel pode ser afetado? O diesel e qualquer derivado pode ser afetado porque é a nova política de preços em direção ao mercado mais aberto, né? O que pode ser feito como eu já tinha discutido antes, uma acomodação desses preços utilizando mecanismos de acomodação de preços, como a volta da CID, né? Que existia lá na época na época do governo Fernando Henrique, em que você tinha uma alíquota mais alta de CID quando o preço do petróleo no mercado internacional estava mais baixo, e com isso você criava um colchão financeiro, ou uma alíquota mais baixa quando o preço estava mais alto, e com isso o repasse para o consumidor final ele se dava de uma forma mais lenta e mais homogênea, vamos dizer assim, né? Trazer a CID de volta pode ser uma solução interessante. Mas, novamente, ainda é muito cedo,
esse atentado aconteceu na semana passada. Não acredito que isso seja estrutural, novamente, eu acho que é conjuntural. Os preços devem arrefecer até o final da semana, como aconteceu em setembro do ano passado. Acho que é muito cedo e exige um pouco mais de cautela para a gente entender como isso passa para dentro dos combustíveis aqui no Brasil. Professora Fernanda Delgado, coordenadora da FGV Energia, muito obrigado pela entrevista, um abraço. Imagina, eu que agradeço, obrigada. Alguma mudança na política do governo, presidente? Não existe interferência do governo, não existe. Não sou aquilo que pregavam ser o meu perfil, não sou intervencionista. Manuel Ventura, a gente conversou agora há pouco com a professora Fernanda Delgado, que justamente falava sobre essa questão de ter um colchão, né, de recursos públicos, eventualmente, para diminuir o impacto de uma alta dos combustíveis. É por aí que caminha a ideia do governo, caso haja um aumento significativo no valor do preço do barril de petróleo? Pois é, Maltic, parece que o governo está de novo estudando criar um colchão, criar um fundo para amortizar eventuais altas no preço do petróleo. Isso por conta também do crescimento alto do petróleo aqui, da produção de petróleo no Brasil. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e com o diretor-geral da ANP, Décio Oddoni, para discutir medidas, mecanismos para compensar as altas no barril do petróleo fora do Brasil, aqui no Brasil. E uma das ideias que estão sendo estudadas pelo governo é criar justamente um fundo de compensação, poderia ser usado, nesse caso, recursos públicos, para que você conseguisse amortecer a alta do que está ocorrendo lá fora, aqui no Brasil. O ministro de Minas e Energia justifica o seguinte, que o Brasil conseguiu aumentar muito sua produção nos últimos anos. Nos próximos 5 anos vai ser um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil hoje já é exportador de petróleo e, com isso, quando o petróleo aumenta no mercado internacional, aumenta também a arrecadação de royalties, a arrecadação federal por conta do petróleo. Diz ele que por conta dessa alta na arrecadação, poderia parte disso ser repassado, portanto, para a bomba, para o consumidor não sentir. É um exportador de petróleo. Então, o Brasil, como exportador de petróleo, se o preço do petróleo aumenta, de certa forma é bom para o país. Mas, evidentemente, que aumenta o preço do combustível. E isso é ruim para o país. Então, nós temos que criar, talvez, mecanismos compensatórios, não de impostos, que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país. Que isso não gere inflação, mas também não frustre expectativas de receita. O governo diz que o consumidor não pode sentir o choque, que o consumidor não pode ser pego de surpresa com as altas no mercado internacional. E aí, para a construção desse colchão, além dos royalties, você tem a possibilidade de reintroduzir uma alíquota mais alta da CID, a contribuição sobre os combustíveis. O governo menciona isso, esta é uma possibilidade? Essa é uma possibilidade bem mais remota. O próprio ministro Bento Albuquerque disse hoje que é preciso ver os mecanismos de compensação, mas diz que é muito difícil que seja isso feito por impostos, porque ele diz que se há maior receita, pode haver compensação em cima da receita, portanto, e não em cima dos impostos. É importante lembrar que a CID hoje está zerada, né? Essa medida foi tomada ainda na greve dos caminhoneiros de 2018. O governo tomou essa medida para conseguir diminuir um pouco o preço do diesel, especificamente do diesel, como pressão, para responder a pressão dos caminhoneiros naquela época. Tabelamento, represamento de custos, nem pensar. Isso está descartado. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai interferir na política de preços, disse que o comércio do Brasil é de livre mercado, não há interferência, não há tabelamento nos preços, seja do petróleo, dos combustíveis e também da carne. O próprio presidente citou a carne como exemplo. Disse ele que os preços vão seguir no fluxo do mercado, sem interferência do governo federal, sem tabelamento e sem represamento. Manuel Ventura, repórter de economia da sucursal de Brasília, muito obrigado, um abraço e bom trabalho. Abraço, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Quer saber mais?
Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio foi do Maurício Belli e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau!